como que é possível uma pessoa ser mãe tendo o transtorno bipolar? Eu quero contar aqui neste vídeo um pouco da minha experiência em relação a isso. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Daiane e neste canal você vai encontrar muita coisa sobre o transtorno bipolar e também como é a minha vida com essa doença. Eu vou responder aqui algumas perguntas. Como é a sua experiência como mãe com transtorno bipolar? Primeiramente, eu acho que eu preciso falar de como é a minha experiência com a maternidade em si. Porque eu acho que se fala primeiramente da maternidade, então como é pra mim ser uma mãe, pra depois falar como é pra mim ter o transtorno bipolar sendo mãe. Como mãe, eu aprendo a cada dia. A gente acha que sabe muita coisa, a gente acha que, quando eu tiver meu filho eu vou fazer de tal jeito, mas a gente percebe que não é tão simples e que é uma coisa maravilhosa e desafiadora ao mesmo tempo. Exige demais da gente e realmente a gente acaba se cansando demais, porque tem muita coisa pra fazer. Imagina você cuidar de uma pessoa que veio de você, uma pessoa que você ama incondicionalmente. Dá muito trabalho, então tá sendo uma experiência assim, meu Deus. Então tem aquela frase assim, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então assim, é perfeito para a maternidade em si. Em relação ao transtorno bipolar, ele traz muitos desafios, mais desafios ainda. Então, para mim, pelo menos nos últimos meses, tem sido bastante difícil. Por exemplo, eu tive um sintoma que é a angústia. Então, por muitos momentos em que eu precisava cuidar das minhas filhas, eu senti isso e eu queria desistir, eu queria sumir, eu queria morrer, eu falava que eu não ia conseguir. Então, essa parte foi difícil, mas depois passou. Então, ficou muito mais tranquilo depois que passou. Também ficou mais tranquilo depois que passou a fase mista que eu tive. Então, que eu tinha pensamentos muito acelerados, tinha briga na minha cabeça e tudo mais. Então, às vezes eu tava lá com a minha filha no colo, mas os meus pensamentos estavam lá, um brigando entre outros e os pensamentos suicidas. Mas assim, não alterou em nada. Eu consegui cuidar da minha filha tranquilamente, normalmente. Então, acho que o que interfere também nas meninas foram as minhas internações. Então, a Elizabeth eu acabei sendo internada quando ela tinha 7 meses. Com a Cecília eu acabei sendo internada quando ela estava na minha barriga com 9 meses. Então elas acabam participando disso. Acaba sendo desafiador em todos os sentidos, digamos assim. Como você consegue cuidar das suas filhas? Então, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda muito. Na primeira vez tive um pós-parto complicado. Meu marido me ajudou, cuidou de mim, cuidou da Elizabeth. Então eu estava na cama, teve dias que eu estava na cama sem energia, ele estava cuidando dela. Tive total apoio, assim, tanto do meu marido quanto dos meus familiares, que também ajudavam a cuidar. Assim, eu cuidei na maior parte, meu marido também ajudou a cuidar. E as outras pessoas, elas ajudam nos momentos que precisa. Eu lembro que quando eu tava bem deprimida, minha mãe vinha na minha casa me ajudar com as coisas da casa, me ajudar a cuidar da Elizabeth, mas eu estava ali presente o tempo todo com ela. Quando eu fui internada, todas as pessoas cuidaram da Elizabeth muito bem durante um mês. Nessa segunda internação que eu tive, também cuidaram dela, né? Na primeira vez foi uma internação integral que eu dormia lá, e dessa segunda vez foi só uma internação que eu ficava lá durante o dia. E hoje, como é que é com as duas meninas? Eu cuido delas na maior parte e nos períodos que precisa eu acabo pedindo ajuda e as pessoas ajudam a cuidar, principalmente da maiorzinha, né, que tem 2 anos de idade. E isso contribui para que eu não fique exausta psicologicamente, né, e tudo mais. Então, na sua opinião, bipolar pode ter filhos? Eu considero que bipolar é uma pessoa normal e bipolar pode fazer qualquer outra coisa que outra pessoa pode fazer. Então, se a pessoa quiser fazer faculdade, se a pessoa quiser viajar para o exterior, se a pessoa quiser ter filho, a pessoa pode, sabe? Porque eu acredito que a doença não impede isso. E existem muitas pessoas que são mães e que têm transtorno bipolar e que têm depressão. E isso não impede a pessoa de fazer aquilo que ela nasceu para fazer na vida, que ela tem o sonho, que ela deseja. Não tem nenhum script dizendo você não pode ter filho. E mesmo se tivesse, que às vezes apareceu para mim, eu não aceitei e falei, não, eu vou ser mãe. Eu considero que eu sou uma boa mãe, mesmo tendo transtorno bipolar. O que muda ser mãe tendo transtorno bipolar? Eu acho que o que muda seria essas questões dos sintomas que acabam interferindo um pouco na maternidade. A mãe, ela é mãe, né? E ela tem os cuidados
com o bebê, com a criança, como toda mãe na maternidade. E além disso, a mãe também tem os cuidados com ela mesma. Então, o transtorno bipolar entraria nessa parte do meu cuidado comigo mesma. Porque na maternidade pode mudar sim essa questão que eu falo do internamento ou às vezes das crises que às vezes alguns filhos podem presenciar. Mas fora isso, não muda muita coisa. Não. Quais são os desafios de uma mãe que tem transtorno bipolar? Então, nós temos os desafios, que são as partes da maternidade que são difíceis, e nós temos os desafios do transtorno bipolar. E existe essa junção dos dois, que entra nessa parte dos sintomas, né? O que a gente está sentindo, que na verdade pode interferir na relação com a criança, mas geralmente interfere mais, muito mais dentro da gente. Acho que assim, os desafios maiores para mim, né? Porque isso vai variar de mãe para mãe. Então, para mim, eu acho que foi a irritabilidade que pegou bastante, assim, quando a minha filha mudou para uma fase, assim, que exige um pouco mais. Uma coisa influencia na outra, às vezes, né? Que nem os pós-partos. Já é difícil por causa da mudança de humor e acaba tendo também a mudança do transtorno bipolar, os sintomas. Quem tem transtorno bipolar é mais propenso a ter depressão pós-parto. Eu entrei em fase mista nos 2 pós-partos. Isso foi bem desafiador. Agora, o cuidar dos filhos vai depender de cada fase. A Elizabeth está numa fase em que eu estou aprendendo a lidar e a Cecília está numa fase em que eu já passei e tá um pouquinho mais fácil. Então, acredito que os desafios sejam esses. Eu sou muito grata por ser mãe. Eu nunca imaginei que pudesse ter filhas tão lindas, que pudesse poder cuidar. E com a doença, eu digo que não mudou muita coisa de quando eu não tinha as meninas. Porque sem elas eu também tive muitos desafios com essa doença. Então, o que muda é que agora eu tenho a doença, o transtorno bipolar, juntamente com a maternidade. Eles têm relação em alguns momentos é difícil cuidar delas por causa de alguns sintomas. Então, se você tem ali a sua maternidade bem estruturada, no sentido de você estar bem com a maternidade, e o transtorno bipolar bem estruturado em relação ao tratamento, você tem então um equilíbrio. E mesmo que o transtorno bipolar bagunce um pouco, você entre em muitas fases, ainda a maternidade estará lá e você continuará sendo mãe da mesma forma, mesmo estando em depressão, mesmo estando em hipomania, mesmo estando em fase mista, seja lá o que for, você será mãe sempre, independente do transtorno bipolar, de como que o transtorno bipolar vai estar, e independente também de como que a maternidade vai estar. Muitas vezes você pode estar estabilizado no transtorno bipolar. Os dois existem e andam separados, mas às vezes andam juntos, e é assim que funciona ser mãe e ter transtorno bipolar ao mesmo tempo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!